Hoje a gente vai falar de um tema que é o terror e o amor de muita gente. O ripado já tem muitos anos aí que já tá bombando há muito tempo, dividindo opiniões, tem gente que detesta, tem gente que ama. Qual é o seu time? Escreve aqui embaixo que eu queria saber nos comentários. O ripado tem vários pontos positivos ali e negativos. Negativos muito em relação a valores. O ripado é um elemento difícil para o marceneiro fazer, então acaba ficando bem caro, um elemento caro. É um pouco mais difícil de limpar por conta da textura, mas o ponto positivo dele é que ele preenche bastante o ambiente, então ele dá um pouco mais de vida para o ambiente. Por conta do 3D que ele faz ali em relação às réguas que sobem e descem, então ele tem um movimento, então ele dá, além da estética, ele tem um movimento, tem uma textura. É perfeito ali para mimetizar portas por conta desse movimento, fica bem difícil de conseguir enxergar onde que ficam as emendas, as portas, então ele tem esse ponto forte bem interessante. Ele ainda está muito em alta, eu particularmente gosto, eu sei que muita gente não gosta, provavelmente se você está assistindo também não gosta, mas esse vídeo aqui não é para falar dele não, aqui é para falar de sugestões de você que não gosta ou já cansou dele ou queria uma alternativa em relação a ele. Algumas sugestões são mais simples, mais fáceis de ser aplicada do que ele, e outras são mais definitivas, mas a intenção aqui é dar aquele ponto de destaque para um ambiente e é disso que a gente vai falar, tá? O primeiro e mais óbvio de todos é os porcelanatos. Se você assistiu aquele vídeo que eu falo sobre porcelanato, você vai ver que ali tem muita estampa, muita característica diferente no porcelanato. Então o porcelanato ele é bem flexível em relação a dimensões, formatos, aparência. Então uma ótima forma de dar um destaque no aparelho seria o porcelanato. Então você pode colocar tanto porcelanatos que tem o tamanho ali um pouquinho pequenininho, que faz uma composição. A gente pode colocar aqui junto também umas pastilhas, ladrilho, qualquer coisa que faça essa composição de estética. Ou quem sabe uma lastra, né? Que é aquela porcelanato gigantesco que a gente consegue colocar sem emendas. Fica muito bacana em painel de televisão. Ou qualquer parede que você queira dar algum tipo de destaque, algum tipo de intenção com essa estampa do porcelanato. Aí caso você queira deixar um pouco mais especial, você ainda pode utilizar aí do perfil metálico, algum tipo de cor, dourado, cobre, preto. Então você consegue dar mais ênfase ainda nos rejuntes, fazer algum tipo de mosaico, fica bem interessante. Caso você se interesse, quer entender um pouco mais de porcelanato, eu vou deixar o vídeo que eu falo exclusivamente sobre porcelanato, acho que vai ser interessante para você, tá? A segunda opção, e é uma das minhas preferidas, são as pedras naturais. E aqui ela não deixa de ser também um revestimento, só que um revestimento um pouco mais especial, um pouco para poucos. A pedra natural acaba sendo difícil de ser instalada. Dependendo do modelo da pedra, ela é mais difícil de ser instalada, então é mais cara a instalação. A própria pedra já é difícil de ser encontrada, às vezes é mais cara. Mas aqui a gente tem muitas opções, então tem pedra-ferro, pedra-moledo, canjiquinha, pedra pirenópolis, um monte de opções aqui. Ela pode ter vários formatos ali, ela pode ser em formato bruto, lapidado, em formatos de tijolinho ou filetada, que é bem interessante. Agora, uma dica especial em relação a fazer um bom equilíbrio desse material é peças maiores, caso você queira utilizar ela, uma pedra bruta, ali um mosaico de pedra bruta grande, formatos grandes, normalmente ela fica melhor aplicada em ambientes grandes, paredes grandes. Se colocar uma pedra bruta, algo que seja bem maior, que precisa de uma composição grande, não fica muito interessante se for, por exemplo, uma faixa, tá? Diquinha pequena. Aí a paginação também varia bastante, você pode fazer ela de forma irregular, em forma filetada, forma de mosaico também fica bem bonita, a pedra ferro em forma de mosaico. Pode ser reto, amarrado, irregular, são muitos formatos, muitas opções aqui e muitas opções de pedra. Então cada pedra vai ter uma particularidade, uma aparência e a melhor combinação em relação a essa paginação. Fica muito interessante em ambientes onde você quer explorar um lado mais rústico, combina muito bem com ambientes amadeirados, então forro amadeirado, uma parede de pedra bruta, nossa, fica maravilhoso, eu adoro, eu sou suspeito. Outra ótima opção também é o jardim vertical. Aí aqui a gente tem duas variações, jardim vertical ele pode ser tanto natural, que aí são plantas naturais mesmo, dispostas nesse formato vertical, que fica maravilhoso, só que aí você tem que ter cuidados em relação à poda, irrigação, então idealmente fazer um tipo de irrigação automática, senão é um saco de irrigar lá de cima, então tem que fazer uma irrigação, então precisa de uma obrinha. Ela está muito ligada também à iluminação, então tem que estar próximo de iluminação, então ela só funciona em ambientes externos, ou uma varanda que receba muita luz. Mas a segunda opção aqui já é para quem quer colocar num ambiente interno, para substituir de fato um ripado mesmo, que são as plantas preservadas, já ouviu falar? Planta preservada é uma planta que já foi natural, ela foi desidratada e depois ela é pintada, então ela fica murchinha ali, depois pintada
então ela tem a aparência de uma planta natural mesmo, fica bem bonito dessa forma, só que ela não precisa molhar, não precisa de luz, então você pode colocar ela em ambientes internos, fica muito melhor do que uma planta artificial, mesmo as de boa qualidade, a preservada ainda se sobressai. Eu, particularmente, gosto muito mais da preservada. O jardim vertical fica maravilhoso em ambientes onde você quer dar um pouco mais de sossego, um pouco mais de tranquilidade, porque mesmo ela sendo preservada lá, que ela é uma planta quase artificial, todos aqueles benefícios ali de plantas, no psicológico ali de sossego, de paz, ela também oferece para o ambiente e para os usuários do ambiente. Então, para uma varanda, uma área de lazer, nossa, fica maravilhoso aquele ambiente onde você quer relaxar, quer sentar lá para ficar tranquilo. Vai de jardim vertical, vai ficar ótimo. Melhor do que o ripado. Tô brincando. Uma outra opção é em relação a texturas. É a textura de cimento queimado e a Velvet. Você já conhece a Velvet? Essa textura Velvet lembra um pouco veludo, é daquela marca Coral de tintas. Então ela trouxe essa tecnologia há pouco tempo aí, tá sendo difundida ainda. E lembra um pouco cimento queimado, por isso que eu botei os dois juntos aqui, só porque ela tem um pouquinho de brilho, então ela lembra um pouquinho veludo. É bem interessante, tem uma textura um pouco agradável, vale a pena você ir a uma loja aí, que as imagens dá uma ideia, mas o toque dela é um pouquinho diferente, é bem interessante. Então essas duas texturas aí traz um pouco de sofisticação para aquela parede onde você quer dar um destaque, quer deixar mais bonito. Pode ser aplicado também no forro, então como é tipo uma pintura, você pode colocar também no forro, na parede. Então dá um elemento ali um pouco diferente, um pouco mais destacado para o ambiente. E ela fica um pouco mais sofisticada do que uma pintura exclusivamente. Eu gosto bastante. O próximo que a gente vai falar aqui é em relação ao painel de MDF. Lembra um pouco o ripado, só que na verdade a gente não vai utilizar o recurso de botar ripas em cima do painel, a gente vai utilizar o painel lisinho mesmo, tá? É um painel ali inteiriço, ao menos ali o tamanho do MDF, normalmente ele é feito em MDF também, então a folha do MDF ali tem 2,70 m, então dá para explorar bastante ali todo esse comprimento dele para colocar numa parede inteiriça, num painel, fica bem interessante também. Ele também pode ser feito com lâmina natural de madeira e fica mais interessante um pouquinho, é mais caro, tá? Mas fica mais interessante porque a lâmina natural é natural, então a aparência dela é única de uma chapa para outra, né? Diferente do MDF que acaba tendo um pouquinho de repetição, tá? Quando bota muita chapa, se for muito longo o espaço, talvez você vai ver o padrão, se você é bom de padrão. O painel de MDF, principalmente o madeirado, ele tem uma característica semelhante ao ripado de MDF lá, que é fazer um bom trabalho de mimetizar. Então, portas onde você quer esconder, um painel de MDF acaba fazendo a parede toda e você consegue mimetizar a porta ali, a porta fica mais escondidinha, fica bem interessante. Gosto também da ideia de colocar ele na parede, subir para o forro, faz uma conexão entre forro e parede, que me agrada bastante também. E outra utilização muito boa dele é na cabeceira da cama. Então uma cabeceira de cama de MDF fica bem legal, fica liso, faz uma conexão às vezes com os armários, fica bem interessante. E aí, você tá gostando das dicas pra gente tirar esse ripado da nossa vida? Tem muito mais de onde veio aqueles, então dá um like aí que eu vou continuar. Se você não der, eu não vou falar não, tô brincando, mas obrigado. Outra ótima opção também, gente, é o Bozerie. Aí o Bozerie que ele pode ser tanto lisinho, tanto adornado, aquele com mais voltinhas. Eles lembram um pouquinho a moldura de quadro, né, que você acaba aplicando ali na parede. Ele tem uma simetria, então ele é para ambientes onde você quer explorar um pouco mais de simetria, fazer algum tipo de destaque em uma parede, né? Então como ele parece uma moldura de quadro, você pode destacar algumas coisas. Ele combina muito bem ali com ambientes clássicos, né, que é de onde ele veio mesmo, mas também se encaixa muito bem em ambientes mais modernos, principalmente um mais lisinho combina muito com ambientes modernos, onde você quer dar algum tipo de ressalto ou dividir um ambiente, fica bem legal. Em relação a materiais, ele pode ser feito de madeira, MDF, de gesso, de EVA, de PVC, de isopor. Como você viu, ele é bem flexível, você mesmo pode aplicar, então é fácil de ser aplicado, principalmente o de EVA, ele já é autocolante, então você já aplica ele ali. Só cuidado para não ficar torto fica feio, tá? Ele pode ser utilizado de duas formas diferentes. Ele pode ser assim, assimilado à cor da parede, então se a parede é verde, ele fica verde também, a moldura também fica verde, então ele só utiliza só do efeito de volume dele, ou ele pode também ser utilizado de forma contrária. Então se a parede tem uma cor ali, um bege, aí você pode dar mais ênfase ali no Bozerie, um branco neve, então ele acaba ficando mais destacado do que na outra situação. Os dois são bacanas, depende muito da situação e qual é a sua intenção nessa utilização, tá? E das sugestões aqui, a mais simples de ser aplicada é a pintura, gente. Com a pintura você consegue dar um destaque a um ambiente, um corredor, um espaço, em ambientes muito integrados, caso você queira demarcar um ambiente, a sala de jantar, a pintura tem um efeito, com boa criatividade ali, tem um efeito maravilhoso. Ela pode ser utilizada numa parede inteira, como
uma parede que você quer destacar no fundo, uma parede que tem a sua televisão, você quer dar um destaque ali na parte da televisão, do rack da televisão, das prateleiras, dar um contraste entre eles, funciona muito bem. E caso você queira fazer algum destaque, alguma coisa muito mais elaborada, as pinturas setorizadas são, ó, maravilhosa. Aí com a pintura setorizada aqui, a criatividade é quem vai editar, o que vai sair. Então você pode destacar um ambiente, destacar um vaso, destacar uma divisão entre os ambientes. Aí os efeitos psicológicos aqui, como a pintura é muito mais fácil, você consegue explorar isso um pouco mais em relação a linhas horizontais e linhas verticais. Então se o seu ambiente é um pouco mais apertado, linhas horizontais acaba deixando ele um pouco mais alargado, tipo da roupa. E se você tem um pé direito um pouco mais baixo, às vezes um corredor mais achatado, você consegue utilizar linhas verticais com pintura setorizada, fica bem bacana, ganha um pouco mais de pé direito, ele fica mais alto, fica mais esguio, né, todo o ambiente. Então você pode explorar esse ponto psicológico aí. Aqui nas pinturas vai ficar bem interessante, tá? Outro elemento maravilhoso que dá o destaque ímpar são os tijolinhos. Uma curiosidade que eu acho que nem todos sabem, o tijolinho que você vê nos projetos, que você vê em ambientes legais aí, não necessariamente são paredes de tijolinhos. Às vezes você pensa, na minha casa é feito de tijolo, não, tijolo baiano, aquele tijolo normal. Não tem como descascar o reboco para deixar em forma de tijolinho. Idealmente, ali, quando a parede é feita de tijolinho de verdade, fica bem interessante dessa forma. Mas eu sei que isso é para pouquíssimas pessoas, reformas aí de ambientes muito antigos que ainda utilizavam o tijolinho, ou quando tem essa intenção. Quando não é dessa forma, existe um tijolinho filetado, é como se fosse um revestimento que parece o tijolinho, ele é um filete, então você consegue aplicar ele como se fosse um porcelanato, você aplica ele na parede ali com argamassa e dá o efeito do tijolinho, fica maravilhoso dessa forma. Aí o tijolinho aqui ele pode ter vários formatos, inclusive de gesso também. O gesso ele é um pouco delicado, então o gesso é para ambientes internos ali com pouco contato. Então nada de botar gesso no banheiro, que não funciona, tá? Mas ele ali atrás da cabeceira da cama, atrás da televisão, fica bem bonito, dá o destaque que você precisa. Como não tem muito toque, ninguém passa a mão ali, vai funcionar super bem, tá? Outro tijolinho também que é lindo de morrer é o travertino, que é aquele mármore travertino, filetado, então ele fica em formato de tijolinho, fica maravilhoso também. O tijolinho também combina bastante aqui com ambientes industriais, fica bem bonito com metais preto, então ele realça ainda mais as linhas do tijolinho, fica maravilhoso. Uma dicona aqui, ó, aproveita, assim como nas pedras naturais, o tijolinho ele tem muito volume, ele tem muitos detalhes do próprio tijolinho, furinhos. Então abusa da iluminação, bota a iluminação de destaque, bota a iluminação que valoriza todo esse potencial que o tijolinho vai ter. Depois você volta aqui e me agradece, tá bom? Caramba, é muita opção. Você sabia que tinha tanto de opção aí para substituir o ripado? Então o ripado é só se você quiser mesmo, só se você gostar dele. Me conta aqui nos comentários qual dessas dicas que eu passei aqui ou outra que você sabe aí que vai ficar maravilhoso também numa parede de destaque. Eu adoraria saber a sua opinião. Então escreve aqui nos comentários para mim, por favor. E se você gosta desse tipo de vídeo, gente, com dica, com review de outros projetos, para você se inspirar, para você melhorar cada vez mais a sua casa, ver outros elementos e ficar um expert em arquitetura e design de interiores. Então se inscreve nesse canal que toda semana tem vídeo novo e sem dúvida vai ser a peça-chave maravilhosa aí pra gente transformar a sua casa e deixar ela maravilhosa, trazer todo o potencial. E se você tá nessa saga aí de pesquisar coisas novas, tá em fase de reforma, fase de construção, olha esses vídeos aqui, com certeza eles vão te ajudar também. Dá uma maratonada aí que vai sair daqui profissional praticamente.